nosso. Porém, pessoal, depois de quase 5 meses do primeiro caso confirmado aqui no Brasil, as autoridades ainda estão discutindo medidas de proteção aos povos indígenas. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos lei de medidas de proteção a esses povos durante a pandemia do novo coronavírus. O texto foi publicado ontem, dia 8 de julho, no Diário Oficial da União. E, segundo o texto oficial, povos indígenas, comunidades quilombolas e demais povos tradicionais são grupos considerados em situação de extrema vulnerabilidade, o que quer dizer que estão em alto risco de emergência de saúde pública, viu? E olha, para a gente entender melhor essa situação que é bem grave, a gente recebe agora Ivaneide Bandeira, indigenista da ONG Canindé, a quem a gente dá as boas-vindas. Seja bem-vinda, Neidinha. Tudo bem por aí? Oi, bom dia, tudo bem? Obrigada por me convidar para participar do programa. Com saudade de você, Juraci. Saudade, Neidinha, tempo que a gente não se vê. E você já se recuperou 100%? 100% sarada. Pensei que ia dessa para melhor, que ia morrer quando fui internada, mas estou 100% boa. Neidinha, é muito bom falar com você, viu? Neidinha, vamos falar um pouquinho... Oi, desculpa, pode falar? E o mais importante, eu não tomei cloroquina, tá? Perfeito, a gente não tem nenhum... ainda não é um medicamento realmente comprovado cientificamente a eficácia, né? Que bom que você está bem, Neidinha. É muito bom falar com você, viu? Me fala, como é que você analisa essa situação dos povos indígenas aqui no Brasil, de maneira geral, Neidinha, em relação às medidas de prevenção da pandemia, né? Porque é uma situação bem preocupante. Então, a situação é alarmante, é extremamente séria, porque... Primeiro que há pouco atendimento, o DICEI não tem toda a estrutura necessária para atender os povos indígenas. Para você ter uma ideia, o DICEI de Vilhena estava pedindo apoio com redes, porque não tinha leito suficiente para atender os indígenas, né? Então, como eles colocam na CASAI, e acaba que fica misturado quem tem Covid com quem não tem Covid. Né? Fica muito próximo, não é que fica misturado, fica muito próximo e acaba... E não havia lei. Então, o presidente vetar que se adquira leito para os povos indígenas é de uma desumanidade que não dá nem para descrever, não dá para descrever, entendeu? Nós temos oficialmente 4 mortes, né? Mas tem a subnotificação aqui no estado também, porque não tem teste para todo mundo. E é bem legal que os ouvintes, né, o pessoal que está assistindo o teu programa, possa entender de que os indígenas eles não têm a mesma imunidade para doenças que os não indígenas têm. Então, eles são afetados muito mais gravemente. Então, o sistema imunológico é bem diferente, né? São costumes completamente diferentes. A gente você já introduziu, falou um pouquinho sobre a situação em Rondônia, desses cuidados, né? Para que a gente conheça um pouquinho melhor o mapa do nosso estado, onde que fica a maior concentração desses povos indígenas, Neidinha? Onde precisaria de uma atenção redobrada? Essa área de Guajará-Mirim é onde concentra-se a maior quantidade de povos indígenas? Eu tô correto? Tá correto, tá correto. A maior concentração de indígena do estado é em Guajará-Mirim. A situação lá é grave, porque tem várias aldeias já contaminadas com o Covid, mas também a situação de Cacoal não é muito diferente. Ontem eu tive uma informação de que tem Suruí já com Paité Suruí com Covid e tem bastante Cinta Larga com Covid, então a situação é muito grave, né? No estado inteiro. Nós tivemos morte de Caritiana, que é daqui do município de Porto Velho, que foi o Gumecindo e a mãe dele. Para você ter uma ideia, o Gumecindo morreu uma semana depois, a mãe dele morreu também. Temos situações na região de Paraná, com os Arara, porque teve uma morte de um indígena lá com Covid.
Então, é uma situação extremamente grave, o DICEI não tem teste suficiente para testar os indígenas. Então, é bastante sério. Rondônia, a gente está entrando numa fase muito, muito séria, apesar dos indígenas terem colocado barreiras, né? Apesar das ONGs, e as ONGs estão fazendo muito isso, de mandar cesta básica para eles ficarem na aldeia, e é bom que as pessoas entendam que as cestas são de alimentos e material de higiene que eles não produzem, porque eles têm as produções deles, que é mandioca, que é frutas, cará, banana que eles produzem, mas eles, por exemplo, eles não produzem água sanitária, eles não produzem sabão, eles não produzem óleo. Então, tem uma série de alimentos que eles não produzem, mas que eles já consomem hoje, e que se eles não tiverem o apoio com cesta básica, eles vão ter que vir para a cidade. E isso tem resultado na contaminação desses povos. E é lamentável que um dos vetos do presidente foi exatamente no fornecimento, gente, de cestas básicas e no fornecimento de água potável. Talvez as pessoas não consigam entender, mas água potável? Isso significa que não vai ter apoio para perfurar onde não tem poços desviando água, onde não vai ter material, não vai poder gastar com hipocloritos e outros materiais para tratamento da água. Isso é muito desumano, isso é de uma desumanidade que sem tamanho. Isso é genocídio, isso é um papel genocida. Esse governo é um governo genocida. Eu não consigo achar outra palavra para descrever um presidente que veta, né, veta parte de um decreto que é para salvar vidas. Ele está rasgando a Constituição brasileira, porque a Constituição brasileira diz que não pode haver discriminação. Isso é preconceito, isso é discriminação, isso é rasgar a Constituição. Eu não consigo definir de uma outra forma. Que a situação no Brasil é muito difícil, né, em relação à saúde dos povos indígenas dentro dessa pandemia. O estado de Rondônia está dentro desse olho do furacão, digamos. A gente já tem óbitos registrados. Acho que no contexto do Brasil a gente tem mais de 10 mil casos já de indígenas que foram contaminados pelo vírus. É bem preocupante. A gente se mantém à disposição para discussão com você e trazer soluções e medidas para que a gente possa, para que a população em casa também entenda que são necessidades básicas e garantidas na Constituição para esses povos, né? Como a Neidinha aqui já falou, os povos indígenas têm uma imunidade diferente dos que não são indígenas, né? Não são indígenas como nós. E precisam, de fato, desse cuidado. Então, esses vetos causam uma grande preocupação. A gente está falando aqui da compra de ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea, a obrigatoriedade da União na verba emergencial para a saúde indígena, destinando um valor substancial, a instalação de internet nas aldeias e distribuição de cestas básicas, é o que a gente vem comentando aqui na Neidinha, como também foi vetado. Isso a gente está falando dos indígenas também, mas os povos quilombolas, viu, foram considerados dentro dessa lei. Neidinha, eu queria passar para você para suas considerações finais. Eu te agradeço mais uma vez, sempre muito coerente, trazendo esses assuntos que são importantes para a população. Obrigado, viu? Então, é importante que a população saiba que foram 16 vetos, é o projeto mais vetado da história do Brasil, e que isso atinge diretamente indígena e quilombola. E isso significa não ter leito em UTI para os indígenas, não ter água potável, não ter equipamento. Isso é deixar indígenas e quilombolas morrerem
à míngua. Esse governo está condenando os indígenas à morte e os quilombolas também. E, Juraci, eu só quero te agradecer ao programa por ter dado essa oportunidade e dizer que nós da Canindé e as outras ONGs estamos tentando suprir os indígenas e os quilombolas naquilo que o governo não está fazendo. Então, nós estamos mandando cesta básica, estamos mandando máscara, material de higiene. Então, é super importante que as pessoas que nos ouçam, os empresários, possam nos ajudar a ajudar essas pessoas, já que o governo federal não ajuda. Obrigada, gente. Sucesso no programa. Agradeço, Neidinha. Muito obrigado, viu? E se você que está acompanhando essa entrevista, acompanhando a nossa programação e se sensibilizou e quer ajudar também os povos indígenas, pelo Facebook da própria Canindé, com K, Canindé, você vai encontrar a Neidinha, vai encontrar outras pessoas que estão fazendo essa frente de colaboração aos povos indígenas da nossa região, viu, Luana?